presente trabalho tem por objetivo demonstrar o processo de exportação de mel do Brasil para a Alemanha. A Alemanha está situada no continente europeu, possuindo cerca de 82 milhões de habitantes, sendo responsável pelo consumo de 50% de toda a produção mundial de mel. Por isso, foi o país escolhido. A espécie de abelha utilizada para a produção de mel no Brasil é bastante resistente a doenças, não sendo necessário a adição de componentes químicos no processo de produção. Com isso, tem como resultado um produto 100% orgânico e assim ganhando ainda mais o público europeu. O Brasil, no ano de 2009, produziu cerca de 38 mil toneladas de mel, impulsionadas pelo consumo de outros países. Um dos fatores que influenciam um país a comprar um produto de outro é a incapacidade de produzir por conta própria. Exportação nada mais é que o processo e o envio de um bem ou serviço para outro país, com a finalidade comercial. O envio pode ser realizado através de vários tipos de transporte: terrestre, marítimo e aéreo. As exportações devem respeitar os critérios e as legislações do país exportador e importador. Geralmente, os países dificultam o processo de importação para não prejudicar os produtores locais. A atividade exportadora é essencial para o desenvolvimento econômico de um país. Ajuda a diminuir riscos e evitar instabilidade, pois a empresa não fica limitada ao crescimento econômico do Brasil. Outros fatores positivos são o aumento da produtividade e da capacidade inovadora, aperfeiçoamento dos recursos humanos e dos processos industriais, maior competitividade e melhoramento da imagem da empresa. Desde a pré-história, o mel é presente na alimentação do ser humano. O Brasil tem um grande potencial devido ao clima e a vegetação serem totalmente favoráveis. Para ser consumida, é preciso ser passado por vários processos. Primeira coisa, o apicultor deve ter um traje apropriado, macacões, luvas e botas, sempre nas cores claras, de preferência branco, e largas para evitar as picadas. O segundo é o fator climático, que melhora a quantidade, a qualidade do mel. Geralmente o clima perfeito é seco e úmido. Após a chuva, a produção aumenta muito mais. E o clima de 20 a 30 graus que é apropriado. O uso da fumaça, ele ajuda na resposta agressiva das abelhas, mas não pode ser muito utilizado porque pode fazer com que ela retenha o mel dentro do próprio corpo e até mesmo fuja. O quarto é a seleção dos quadros. Ele deve ser selecionado um a um, porque pode ter larvas, ovos, até mesmo pode ocorrer doença nas abelhas e contaminar todo aquele quadro. Depois é a instalação. A instalação é a extração de impurezas, os materiais utilizados, tanques, mesas, balcões, devem ser inoxidáveis e de materiais plásticos. E por fim, armazenamento deve ser fresco, em tambores ou baldes, e o clima deve ser entre 22 a 24 graus. A Uniquimel, ela exporta através de galões de 200 litros. Existem outros tipos de embalagem, mas nós utilizamos o galão. A Uniquimel não produz, nós apenas transportamos e exportamos o mel produzido por pequenos e médios produtores. O transporte se inicia nas fazendas e de forma bruta e vai para as casas do mel, onde lá o mel é beneficiado. Com isso, já precisa preparar corretamente o transporte. O que é isso? O caminhão tem que ser forrado e o mel deve estar bem embalado e bem vedado para que as abelhas não sintam o cheiro e não sigam o caminhão. Após esse beneficiamento, o mel é levado para o centro de distribuição. Lá ele é preparado adequadamente para ser estocado nos containers. Até o centro de distribuição é utilizado o modal rodoviário. Lá no centro de distribuição é juntado toda essa carga paletizada para ajudar tanto no embarque quanto no desembarque, e a partir daí segue pelo modal aquaviário até a Alemanha.
Os documentos são importantes para qualquer negociação, e na exportação é essencial que tudo seja registrado para que todo o processo ocorra da melhor maneira possível. O vendedor deverá ter um cuidado extra nesse quesito, pois terá que levar em conta não apenas os documentos exigidos no seu país, mas também aqueles que são necessários para o embaraço no país de destino. Além disso, dependendo da mercadoria, certificados que são emitidos por órgãos competentes devem ser providenciados. Antes de tudo, para que esse produto possa ser negociado no exterior, o vendedor deverá solicitar habilitação no Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. De forma geral, devem ser emitidos documentos na fase da negociação, contendo informações sobre as características do produto, preço e outras que ambos achem importante. Documentos para controle governamental, que são os emitidos pelo Siscomex, para o controle fiscal e contábil, para o embarque da mercadoria e para a negociação com o banco. Nesse caso, para que haja a conversão da moeda e o recebimento do valor acordado. Na exportação, são inúmeros documentos necessários para o controle fiscal e da área burocrática também. Eu vou citar alguns documentos que são considerados mais importantes nessa área de exportação. No caso, o primeiro documento é a fatura pro forma. Essa fatura pro forma é uma regulamentação da venda, onde o exportador descreve o produto e o valor do documento que ele está oferecendo, e o importador fornece os dados onde vai ser entregue e qual a pretensão dele com aquele produto. Tudo é concretizado com a fatura comercial, onde é considerada uma segunda nota fiscal, e ela é necessária também para a fiscalização alfandegária. Na fatura comercial é apresentado o valor que foi concretizado, o produto e o local que vai ser entregue. A nota fiscal, no caso, ela é utilizada para todo o translado, para qualquer tipo de fiscalização. Depois disso, nós temos a carta de crédito, que é a forma de pagamento mais utilizada nas exportações, onde o importador vai até um banco credenciado, emite a garantia de venda, de compra que ele quer comprar, e em seguida o exportador, após fazer a entrega da mercadoria, vai com esse certificado de crédito ao banco e o banco recompensa ele com esse valor negociado. Algo interessante também em dizer é o certificado sanitário. O certificado sanitário é emitido por um órgão de agricultura que ele certifica que o container ele está apto a ir a outro país. O higiene está tudo ok, não possui nenhuma irregularidade e está em boas condições. Lembrando que em alguns países, se houver qualquer inseto ou qualquer coisa fora da norma, é mandado de volta o container para o país de origem.